Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Hoje vamos falar de uma das grandes doutrinas da Bíblia. E não apenas uma doutrina, mas que nos abre as portas para uma grande experiência com Deus, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E nós vamos ler este texto tão maravilhoso em 1 Coríntios 15. Todo o capítulo fala da ressurreição, mas nós vamos apenas ler o versículo número 20. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo número 20. Lemos assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós lemos nas Escrituras que há duas coisas que caracterizam a fé cristã. É a fé na morte e na ressurreição. É assim que Paulo diz: todo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou. Então, se nós quisermos saber se estamos a falar com alguém que de facto é um cristão no sentido bíblico, é aquele que crê que Jesus morreu, com tudo aquilo que nós falamos já durante 2 domingos, o significado da morte de Jesus. Mas também que ele ressuscitou. Esta é a grande mensagem do Evangelho: morte e ressurreição. Ora, nós sabemos que a morte física, ela confronta-nos todos os dias. A seguir, nós todos estamos muito familiarizados com esta imagem, com um cemitério, e provavelmente todos nós já nos perguntamos: será que acaba aqui? Não, não acaba aqui. Pelo contrário, não é? Pelo contrário. Então, a esperança da ressurreição é uma coisa muito prática para a nossa vida. Nós não estamos a falar de uma doutrina abstrata. Estamos a falar de algo que nos traz um grande conforto, que nos traz uma grande esperança, que é a certeza, a esperança da ressurreição. Amém? Todos aqui têm essa esperança? Então, se nós temos essa esperança, há várias coisas que nós não temos. Uma delas é medo da morte. Eu vejo muito crente com medo de morrer. Claro que nós temos um medo instintivo de morrer. Eu, pelo menos, tenho. Eu não gosto de ficar doente. Eu vou ao médico, eu trato-me e fico assustado. Porque isso é instintivo. E se alguém não tem esse instinto, é porque alguma coisa está avariada nos sensores da pessoa. Não, eu estou ansioso por morrer. Tenho que ir ao médico. Passa-se alguma coisa, de foro psíquico, alguma dificuldade. Então, nós olhamos para esta imagem que causa tanto desespero. Eu já vi tantas pessoas desesperadas quando estão perante o falecimento de um amigo, de um querido, de um familiar, e ficam completamente desesperadas. O crente em Jesus não fica. Se de facto aquele que partiu na fé em Jesus. Então, irmãos, nós vamos hoje rever uma coisa que todos aqui já conhecem, mas que nós precisamos de ter bem arraigado nos nossos corações. Então, o facto de Cristo ter ressuscitado dos mortos é a garantia da ressurreição para aqueles que morreram na fé nele. Então, irmãos, nós vamos ver como é tão importante, a seguir, falar da ressurreição de Jesus. E há uma coisa que nós precisamos de ter a certeza, que é que Jesus ressuscitou mesmo e que a ressurreição dele é um facto histórico. Por que é que nós temos de partir daqui? É que nós encontramos muitas pessoas
que entendem que a ressurreição de Jesus é uma espécie de uma grande imagem, uma alegoria, que fala da esperança, a esperança da humanidade, não sei em quê. Mas, irmãos, transformar a morte de Jesus numa espécie de um mito ou numa lenda que foi criada pelos discípulos de Jesus, alguns até dizem mesmo isso. Não, Jesus morreu, os discípulos ficaram muito deprimidos, então inventaram que ele tinha ressuscitado. Não é? Então, se nós tivermos essa posição, a ressurreição não nos afeta na nossa vida e nós não queremos na ressurreição. Então, nós não somos cristãos, nós não estamos salvos. Ora, nós como cristãos bíblicos, eu digo bíblicos porque há muito cristão que já deixou a Bíblia de lado há muito tempo e que segue outras coisas. Mas nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, nós queremos que Jesus morreu e que isto é um facto. É um acontecimento histórico, verdadeiro. Não é uma historinha. Não é uma invenção dos discípulos, até porque eu já vou mostrar aos irmãos que isso nem faz nenhum sentido. A seguir. Então, nós vamos ver quais são as implicações que a ressurreição de Cristo tem para a minha vida. Mais uma vez, eu estou aqui a repetir coisas que eu acho que todos conhecem, mas que nós precisamos de ter muito claramente estabelecidas no nosso coração, até para ajudar aqueles que estão em busca de uma esperança em alguma coisa, nestes dias tão conturbados, tanta dificuldade. A esperança é um bem muito raro. Ora, a ressurreição de Jesus traz-nos a maior esperança que nós poderíamos imaginar. A seguir, então nós vamos ver a importância deste tópico. A seguir, há uma coisa que nós vamos lembrar a respeito do Evangelho. Muitas vezes falamos do Evangelho. O Evangelho isto, o Evangelho aquilo, temos de pregar o Evangelho. Mas vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, como é que ele define o Evangelho. O que é o Evangelho? Aliás, o que é que quer dizer a palavra Evangelho? Todos aqui já devem saber. Evangelho significa boas novas, boas notícias. São duas palavras gregas que é um prefixo que quer dizer bom, agradável, belo, e depois angelos, de onde vem também anjo, que é o mensageiro, a mensagem que é boa, boa notícia. Ora, reparem como é que Paulo resume o Evangelho. Ele diz assim: quero recordar os irmãos. A boa nova, quer dizer, o Evangelho, que lá está escrito no original, é o Evangelho, que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual vocês se têm mantido firmes. Então, o que é o Evangelho? Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Todos creem nisso? Não, eu acho que Cristo morreu porque ele foi mal compreendido, foi um revolucionário. Oh, irmão, não, Cristo morreu com um objetivo. Ele já, quando nasceu, quando se fez homem, já tinha um objetivo na sua vida. Ele nasceu para morrer. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Segundo, ele foi sepultado. É interessante que o sepultamento faz parte do Evangelho. E mais tarde, os cristãos vão começar a adotar algo que, um memorial, uma lembrança, que recorda a morte e o sepultamento de Jesus, assim como a sua ressurreição. O que é? O batismo. Então, quando nós somos batizados nas águas, biblicamente, o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a morrer, mas estamos também a ser sepultados. E hoje não vou falar sobre o batismo, mas o sepultamento é o seguinte, é que nós enterramos aquilo que é da nossa vida velha. Às vezes há irmãos que andam ainda aflitos com os traumas da infância, com não sei o que aconteceu na sua vida, com ainda presos a vícios, a maneiras erradas de viver. O sepultamento é para isso, é para deixar aquilo lá embaixo e começarmos a viver uma vida nova. Então, o sepultamento faz parte do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. O que para nós também é muito maravilhoso, porque a ressurreição significa a possibilidade de nós vivermos uma nova vida. E agora vou dizer uma coisa aqui, estamos aqui entre nós, ninguém nos ouve. Os irmãos sabem que a ressurreição já começou a operar na vossa vida e na minha vida.
Sabiam? Não, pastor, eu não reparei, eu tenho notado que estou cada vez a ficar mais velho, mais rugas. Sim, mas há uma outra ressurreição que já começou. Qual foi? Qual foi? Isto hoje é suposto ser um estudo. Então, o que é que os meus alunos têm a dizer? O que é que já ressuscitou em nós? Sim, a fé é um meio que nos leva a esta experiência. Como é que a Bíblia chama? O novo nascimento. Às vezes nós falamos do novo nascimento assim, o novo nascimento isto, o novo nascimento aquilo. O novo nascimento é uma primeira parte da ressurreição. Porque a morte não é só o corpo que morre. A morte é, primeiro, a separação de Deus. Segundo, é a morte do nosso espírito. Nós tornamos-nos espiritualmente mortos. E, em terceiro lugar, a morte é também física. Então, a ressurreição é assim. Ela começa por nos restaurar à comunhão com Deus. E o Espírito Santo gera em nós uma nova vida. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, tu és muito um homem, muito religioso, vais à sinagoga, vais ao templo, fazes tudo, mas falta-te uma coisa: nascer de novo. E se tu não ressuscitares, se tu não nasceres de novo, tu não podes entrar no meu reino. Então, irmãos, nós temos que entender isto, que a ressurreição já começou. Mas também a ressurreição física também já começou. Ah, pastor, aí já é demais. A espiritual eu ainda entendo, mas a física? Sim, começou com quem? Vamos dizer. Então, quem é que já ressuscitou? Jesus. Por isso ele é chamado as primícias dos que dormem. São as primícias. As primícias é os primeiros frutos. Quando o agricultor, quando o lavrador, ele semeava, ele depois ia espreitar e havia um dia em que aparecia um primeiro fruto. Ainda não era a colheita completa, mas era o primeiro fruto. Ora, Jesus é o primeiro fruto. Ele é o primeiro que ressuscitou. Então, nós podemos glorificar ao Senhor por estas duas verdades. Primeiro, que a ressurreição já começou a operar em nós, não é? Através do novo nascimento. Segundo, que a ressurreição física também já aconteceu como uma espécie de uma primeira prova de que a ressurreição é real, que é a ressurreição de Jesus. Então, irmãos, nós estamos a falar de um assunto que é importantíssimo para nós. Não estamos a falar de aderir a uma religião, não estamos a falar de ir a uma igreja, estamos a falar de vida. Uma vida que só Deus pode gerar em nós. E é uma vida que não mais vai ter fim. Não é maravilhoso isto? O nosso corpo será a última que vai ser ressuscitada, que vai receber o impacto desta nova vida. Mas para nós ressuscitarmos, primeiro, infelizmente, temos que morrer. A não ser que Jesus venha antes. Então, o nosso corpo vai voltar ao pó, como a palavra de Deus diz, o que é pó, voltará ao pó. Mas não vai ficar no pó. Porque um dia Jesus vai chamar-nos e vai ressuscitar-nos, vai nos dar vida. Vida e vida eterna. Então, este é o Evangelho. Se os irmãos tiverem só um minuto para falar do Evangelho, podem dizer isto. Olha, Jesus morreu por ti. Ele é o Filho de Deus. Não é nenhum mártir, não é nenhum revolucionário, um filósofo. Ele é o Filho de Deus que se fez homem para morrer pelos teus pecados. Mas ele morreu, mas foi sepultado e depois levantou-se da sepultura vivo. E está vivo. E porque ele está vivo, nós também podemos receber a vida dele. Pronto, 2 minutos e a pessoa diz: eu não tinha percebido isso. Pensava que ser cristão era uma coisa muito complicada. Mas afinal é crer em Jesus assim. Eu creio. Eu quero. E é o primeiro passo para alguém se tornar verdadeiramente cristão. A seguir, o apóstolo Paulo dá tanta importância à ressurreição que ele diz: se Cristo não ressuscitou, como é que está aqui? Então a nossa pregação é inútil. E a vossa fé é inútil também. Mas reparem que isto é muito radical. Paulo diz: se não for verdade que Jesus ressuscitou, então vamos para casa. Vamos para casa porque é tudo inútil, não vale a pena. Então a ressurreição de Jesus é de facto
algo absolutamente basilar para a nossa fé e para a nossa experiência com Deus. A seguir, há um autor que escreveu algo que é muito interessante. Ele diz assim: a ressurreição física de Jesus Cristo dentre os mortos é a maior prova do cristianismo. Se nós queremos falar de provas, então a maior prova de todas do cristianismo é a ressurreição física de Jesus. E ele continua: se a ressurreição não aconteceu, então o cristianismo é uma religião falsa. É tão sério que é assim. É tão radical que é assim. Se Jesus não ressuscitou, então o que nós andamos aqui a fazer e a pregar é falso. É como se uma casa está assente sobre um alicerce. Se nós tirarmos o alicerce, a casa vai toda abaixo. A seguir, há um outro autor, um pregador também muito conhecido, que ele diz assim: se Jesus ressuscitou, agora vamos ver, primeiro vimos, se ele não tiver ressuscitado, agora, e se ele ressuscitou mesmo? Se Jesus ressuscitou dos mortos, então temos de aceitar tudo o que ele disse. Porquê? Porque é uma prova. É uma prova que ele é o Deus verdadeiro, que tudo o que ele falou é verdade. Porque ninguém pode ressuscitar, não é verdade? Mas quando ele se levanta dentre os mortos, essa é uma confirmação clara de tudo aquilo que ele falou e fez. É verdadeiro. E nós podemos confiar nele. Se ele não ressuscitou dos mortos, então por que haveremos de nos preocupar com o que ele disse? A questão da qual tudo depende não é se eu gosto ou não dos seus ensinamentos, mas se ele ressuscitou dos mortos ou não. Porquê? Porque às vezes Jesus pode dizer alguma coisa que eu não gosto, porque me ofende, não é? Que eu acho que é um exagero. Ele diz assim: se alguém não deixar pai, mãe, filhos, por amor de mim, nós dizemos: isto é muito exagerado. Nós podemos não gostar. Mas se ele ressuscitou dos mortos, nós temos de aceitar que é verdadeiro. Por causa da ressurreição, que é uma espécie de um selo de Deus sobre aquilo que o próprio Filho falou e que ele nos ensinou. Então, a questão da qual tudo depende não é se eu gosto ou não dos seus ensinamentos, mas se ele ressuscitou dos mortos ou não. Amém? Os irmãos até aqui estão a acompanhar, não é? Estão a ver a importância absolutamente crucial da ressurreição. Vamos continuar. E vamos ver, nós temos 7 pontos na nossa palavra, no nosso estudo hoje. Eu espero ter tempo. Vamos ver então. Uma primeira coisa extraordinária é que Jesus disse que ia ressuscitar. Claro, antes de morrer. Ele anunciou a sua ressurreição. Vamos ver. Então, nós lemos em Mateus, capítulo 16, ele diz assim: daí em diante Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei. E disse aos discípulos que havia de ser morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Irmãos, imagina que Jesus está a falar com os discípulos. Ele diz: vocês sabem que os líderes da religião, eles vão atrás de mim para me matar. E vão me matar. E eu vou morrer. Mas vou ressuscitar. Se nós fôssemos os discípulos, o que é que nós íamos achar? Íamos dizer: bem, tu até podes ser morto, agora ressuscitar é uma coisa um bocado forte. Mas Jesus anunciou. A seguir. Quando andavam ainda pela Galileia, Jesus declarou aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. E qual foi a reação dos discípulos? Ficaram tristes. Porquê? Eles não entenderam a última parte que Jesus falou, que é que ele ia ressuscitar. A seguir? Irmãos, há mais textos que nós não vamos ler aqui todos, em que Jesus profetizou a respeito da sua ressurreição. Vamos avançar. Bom, é evidente que se nós pararmos um pouco
e nós estamos a evangelizar, não é? Estamos a falar a amigos, a familiares. E uma coisa que nós precisamos de, às vezes, lembrar é que um homem dizer que vai morrer e que vai ressuscitar é uma coisa muito fora do comum, é uma predição muito arriscada, não é verdade? É muito arriscado. E uma coisa que é observada por um outro irmão, ele diz assim: nenhum fundador de qualquer religião mundial conhecida pelos homens alguma vez se atreveu a dizer que ia ressuscitar. Hoje em dia as pessoas falam muito que as religiões são todas iguais no sentido que todas têm o mesmo Deus. Não, não têm. E uma grande diferença é esta. É que só há um homem que disse que ia morrer, mas que ia ressuscitar. Buda não disse que ia ressuscitar. Maomé também não disse que ia ressuscitar. Nós respeitamos todas as religiões, irmãos, claro. Cada pessoa tem o direito de escolher o que quiser. Mas a verdade é esta. Só Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou mesmo. Amém? Muito bem. A seguir. O sepultamento. Já falei sobre este assunto, mas vamos só lembrar algumas coisas. Por que é tão importante o sepultamento? Deixem-me contar aos irmãos um facto que às vezes não é conhecido. Quando um criminoso era morto, era crucificado, o que é que acontecia ao cadáver, ao corpo do morto? Era levado ao cemitério e faziam um culto fúnebre? Não. Era lançado num lugar fora de Jerusalém, um lugar onde se lançavam as coisas sujas, lixo e também corpos, os cadáveres de pessoas assim. Era uma espécie de uma vala comum. Tiravam para lá o corpo e ficava lá a apodrecer. Seria este, naturalmente, o destino do corpo de Jesus. Isto é, depois dos soldados romanos terem verificado que ele estava morto, pegavam no corpo e levavam-no lá para fora da cidade e lançavam-no para esse lugar. Mas houve um homem que apareceu e que reclamou o corpo de Jesus. Como é que se chamava esse homem? José de Arimateia. Que é uma personagem, um homem que aparece assim de repente na história. Sabemos que ele era um discípulo de Jesus. Sabemos que ele era um homem rico. E ele aparece e diz: olha, eu queria que me dessem o privilégio de ficar com o corpo de Jesus, porque eu quero dar-lhe um sepultamento. Não quero que ele seja lançado aí fora. Eu quero que ele seja sepultado. E ele conseguiu. Acederam ao seu pedido. Provavelmente era um homem, além de rico, era um homem influente. E então ele levou e sepultou na sua própria sepultura. Hoje nós também temos uma tradição dos jazigos. Não é? Há famílias que têm jazigos e valorizam muito isso. E acho que são caros. Não é? Jazigo parece que é uma coisa cara. Bom, então, José de Arimateia tinha uma espécie de um jazigo que era de facto uma sepultura que era cavada numa pedra, numa caverna, uma rocha. Aquilo dava muito trabalho e era caro. Abriam, então, uma rocha e tinha lá uma espécie de um quartinho onde se colocava o corpo do defunto e depois havia uma porta que era uma pedra muito pesada. Há quem diga que devia rondar as 2 toneladas. Uma pedra que girava. Então os homens empurravam a pedra para abrir e depois empurravam-na para fechar. Uma pedra pesadíssima. Não é? Bom, e ali Jesus foi sepultado. Então, o sepultamento não foi uma coisa feita também às escondidas. O sepultamento de Jesus foi testemunhado por amigos próximos. E o local onde Jesus foi sepultado era conhecido. Quer dizer, se alguém perguntasse: olha, aquele Jesus que dizia que era o Messias, ele foi sepultado onde? Eu sei onde foi. Foi onde José de Arimateia tinha a sepultura dele. Fica ali. E as pessoas sabiam. Mas mais ainda, como houve um temor de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, foi colocado o selo imperial. O selo imperial era uma maneira de impedir que alguém mexesse na porta, naquela grande pedra, sem conhecimento das autoridades. Se alguém mexesse, o que é que lhe acontecia? Então era bom não mexer, não é? Além do mais uma vez eu repito, aquela pedra era muito pesada. Nós temos de entender isto, irmãos, sobretudo, repito,
quando estamos a falar, a testemunhar aqueles que ainda não creem em Jesus. Isto ajuda a tirar da mente muitas teias de aranha. A seguir. Bom, então nós vemos que os fariseus foram ter... É melhor ler o texto todo. Os fariseus foram ter com Pilatos. Os fariseus, os inimigos de Jesus, aqueles que levaram Jesus, de facto, à morte. E disseram, Senhor Governador, nós lembramos-nos que aquele impostor, referindo-se a Jesus, quando ainda vivia, afirmou, passados 3 dias, hei de ressuscitar. É engraçado que eles sabiam, tinham ouvido Jesus falar assim. Por isso, deu ordens para que o túmulo seja guardado com segurança até ao 3º dia. Caso contrário, os discípulos são capazes de ir roubar o corpo e dizer depois ao povo que ele ressuscitou. E esta última mentira seria ainda pior do que a primeira. E o que é que Pilatos disse? Têm aí soldados, vão e guardem o túmulo como vos parecer melhor. Então, irmãos, vamos pensar. O túmulo cavado numa rocha, um túmulo com uma porta que era uma pedra pesadíssima, a pedra com o selo imperial e ainda por cima, soldados a guardar o túmulo. Bom, estava bem guardado ou não? Alguém podia ir lá, 2 ou 3 discípulos, e roubar o corpo de Jesus? Como? Já tinham que enfrentar os soldados. Não é? Que era logo o grande impedimento. Então, irmãos, este é um aspecto muito importante relativo ao sepultamento. A seguir. Quando os discípulos começaram a anunciar que Jesus tinha ressuscitado, os fariseus e os inimigos de Jesus podiam negar fazendo uma coisa que era muito simples. Era dizer assim, não, Jesus não ressuscitou, está aqui o corpo dele. Não é verdade. Era a forma mais simples, mais evidente. Porquê é que não fizeram? Porquê é que não mostraram o corpo de Jesus? Porquê é que não abriram a sepultura, tiraram de lá o cadáver e disseram, não, está aqui, está aqui. Porquê é que não mostraram o cadáver, o corpo de Jesus? Porquê? Porque não estava lá. Porque já tinha ressuscitado. Porque a sepultura estava vazia. Eu estive mais de uma vez em Israel, estive num lugar onde se diz que é o lugar mais provável, não há certeza absoluta, onde Jesus foi sepultado. E há lá uma placazinha em inglês que diz assim, ele não está aqui, ressuscitou. E de facto, irmãos, é isso mesmo, ele não está ali. E foi isso que eles descobriram. Abriram a sepultura e ficaram apavorados. A sepultura estava vazia. Os soldados tiveram de ser subornados, porque eles adormeceram, alguma coisa aconteceu aos soldados. Os soldados eram profissionais, estavam habituados a fazer guardas, não iam dormir assim de qualquer maneira, até porque havia um risco muito grande se eles adormecessem, uma penalização muito forte, podia ser a própria morte. Então, o facto de eles terem adormecido e não terem percebido que aquela pedra, aquela porta rolou e Jesus saiu, isso era uma evidência absoluta. Jesus tinha ressuscitado. Ele não estava mais ali. Aleluia! Não está ali. Jesus não está na sepultura. E agora vou dizer uma coisa. Quando nós temos de fazer o funeral dos nossos amigos, familiares, vou também dizer uma coisa. O que está ali é o corpo, mas ele não está ali. Porque já está na presença de Jesus. Lembrem-se disto, irmãos. Lembrem-se disto. Nós já fizemos funerais de irmãos, até daqui desta igreja. Lembrem-se disto, ele não está ali também. Ah, mas o corpo está. Sim, os restos mortais. Eu costumo dizer, é como aquelas gabardines velhas, os irmãos têm, aqueles quispos já muito coçados do uso. E então nós deitamos fora aquilo e ficamos dentro. Fica aí, o corpo velho fica aí. Porque em breve nós vamos ter um corpo novo, que é a ressurreição que nos aguarda. Aleluia. Então a pergunta é, onde está o corpo? Nós vamos avançar rapidamente, a seguir. Então, a primeira mentira, para justificar que a sepultura estava vazia, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, tiveram que inventar alguma coisa. Como é que nós vamos dizer ao povo que a sepultura está vazia? Então a primeira mentira foi esta. Digam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Portanto, os soldados tinham que dizer, olha, nós adormecemos
Eles vieram, nós não percebemos que eles vieram, não os ouvimos, empurraram esta rocha, esta pedra enorme, abrindo a sepultura, nós também não ouvimos. Irmãos, há gente que dorme com um sono profundo, mas estes abusam, estes exageram. Que sono é este? Então esta foi a primeira mentira dos judeus. Não é? A seguir, os sacerdotes e os fariseus deram dinheiro aos soldados para eles inventarem esta historinha. E assim se espalhou o boato. Os discípulos tinham vindo para roubar o corpo. Agora vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quando Jesus foi sepultado, naqueles dias depois da morte de Jesus, onde é que estavam os discípulos? Estavam todos reunidos à espera de uma oportunidade para ir roubar o corpo de Jesus? Onde é que estavam? Estavam dispersos. Eles tinham fugido. Fugiram. Porquê é que fugiram? Com medo de serem eles os próximos. Fugiram. Só houve um discípulo que ficou até ao fim, assistindo à morte de Jesus. Quem foi? Foi João. O mais jovem de todos, não é? João viu até ao fim. Os outros fugiram. Alguma vez ia passar pela cabeça deles ir roubar o corpo de Jesus. Estavam cheios de medo. Tinham fugido. Além disso, eu já falei como é que lutariam os discípulos com 4 soldados, que a guarda era sempre 4. 4 soldados profissionais, que eram umas máquinas de guerra. Como é que eles iam lutar? Coitados pescadores, homens. Além disso, a pedra da entrada era pesadíssima. A seguir... Bom, então, vamos lá ver. A ressurreição foi predita pelo próprio Senhor. Aconteceu, e quando aconteceu, houve uma tentativa de iludir, de mentir a seu respeito. E agora vem a maior prova de todas. É que Jesus ressuscitado começa a aparecer. E aí? Então nós lemos que Jesus começou a aparecer em diversas ocasiões. E não apareceu a uma ou duas pessoas, apareceu a muitas pessoas que se tornaram testemunhas da ressurreição. E quando Jesus começou a aparecer, primeiro foi às mulheres. Não é? Primeiro às mulheres. As irmãs aqui podem dizer, Jesus escolheu primeiro as mulheres. Por uma razão. São importantes. Então foi às mulheres que Jesus apareceu pela primeira vez. Mas depois apareceu aos discípulos. Uma vez estavam todos reunidos, os 12. Judas já tinha morrido, eram 11. Mas havia um que não estava lá, que era Tomé. Então eram 10. E Tomé disse, Tomé que era um racionalista, Jesus ressuscitou. Eu não acredito. Isso é uma alucinação. Vocês estão todos muito nervosos. Isso é uma alucinação. Eles disseram, não, Tomé, nós vimos, estivemos com Jesus. Olha, eu só acredito se eu vir. Não, se eu vir, não. Se eu palpar o corpo dele com as minhas mãos. Então, Tomé era forte, não era? Duro. O que é que aconteceu? Da próxima vez que Jesus apareceu, Tomé estava lá. E Jesus dirigiu-se a Tomé. Eu imagino que Tomé deve ter pensado, estou morto. Mas não. Jesus disse, Tomé, põe aqui a tua mão. Podes mexer aqui. E mostrou os cravos, os sinais, as marcas. Porque Jesus morreu fisicamente, não foi uma invenção. Morreu, tem as marcas. Eu até vou dizer aos irmãos, um dia, quando nós o virmos, eu creio que ainda vamos ver as marcas do corpo dele. Não é? Agora, e disse, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé caiu diante do Senhor. Senhor, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que viram e creram, mas mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que é o nosso caso. Eu nunca vi Jesus fisicamente. Ele nunca me apareceu. Mas eu creio. Eu creio. E por isso Jesus diz, mais bem-aventurados. Então nós estamos debaixo de uma grande bem-aventurança. Porque nós cremos em Jesus. E de repente aconteceu algo, um bocadinho antes. De repente aconteceu algo que é, aqueles homens que estavam cheios de medo, que se tinham escondido, de repente eles aparecem, depois de Jesus ter aparecido, eles aparecem com uma coragem, uma ousadia. Onde é que eles foram buscar essa coragem? Isto é, como é que nós explicamos que homens cheios de medo, que tinham fugido, de repente aparecem em Jerusalém,
cheios de coragem, a anunciar que Jesus estava vivo. Como é que se explica? A explicação é esta. Porque eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. É isso que muda tudo também na nossa vida. Se para nós Jesus for uma teoria, agora, no dia em que nós o encontramos na nossa vida e que Ele toca o nosso coração, que Ele se revela a nós, a partir daí nós não temos mais dúvidas. Ele está vivo. E agora, irmãos, a seguir, Jesus apareceu em muitas outras ocasiões. Aqui está uma lista, nós não temos tempo de ver. Só queria sublinhar o número 8. De uma só vez, Ele apareceu a 500 irmãos. 500 irmãos. Imagina que estavam ali reunidos em Espinho, salas cheias, estavam 500 irmãos. E Jesus apareceu. Ora, isto é muito importante, porque às vezes há pessoas que dizem que os discípulos tiveram uma alucinação. Irmãos, não há alucinações para 500 pessoas. Não existe. Pode haver para uma ou até para duas. Para 500 pessoas ao mesmo tempo? Isso é impossível. Então, Jesus apareceu durante aqueles dias. E então nós lemos assim: Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12, apareceu depois a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maior parte deles ainda vive. Quer dizer, eles podiam ser visitados, ser entrevistados, e eles podiam dizer: não, eu estava lá, eu vi. Mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim. Então nós temos que entender isto. Jesus não apenas ressuscitou e acabou. Não, Jesus ressuscitou e apareceu. Apareceu vivo. Não é como aquelas imagens, perdoem-me, aquelas imagens da Nossa Senhora que aparece ali, que aparece ali. Então o que é que tu vês? Eu vi uma nuvem, e vi isto, e vi uma luz. Não, Jesus apareceu. O seu corpo falou com os discípulos. Jantou com eles, diz uma vez na palavra. Então, Jesus é tudo para nós. E uma coisa, nós não precisamos de mais do que Jesus. Jesus não precisa de nenhuma ajuda. Não é? Ele é tudo, Ele é suficiente. Ele é o que morreu, foi sepultado e está vivo. Louvado seja o seu nome. Vamos terminar a seguir. E vamos avançar. Testemunhas da ressurreição. Estamos a chegar ao fim. A seguir. Então, como explicar que os apóstolos se tenham transformado em medrosos, em homens cheios de coragem? Como explicar que os apóstolos estivessem dispostos a dar a vida pela mensagem da ressurreição? Eles eram ameaçados. Olha, vocês não falem mais em Jesus. Dizer que Ele está vivo. Não falem mais, senão vão para a prisão. Eles disseram: não, nós não podemos deixar o que temos visto e ouvido. Não podemos. Porque é verdade, Ele ressuscitou mesmo. Então, é tal a importância da ressurreição para a igreja primitiva. A seguir, podiam prendê-los, açoitá-los, matá-los, mas não podiam fazer os discípulos negar a sua convicção de que no terceiro dia Jesus ressuscitou. No espaço de uma geração, ouçam isto, irmãos, no espaço de uma geração, esta notícia a respeito de Jesus, esta boa nova a respeito de Jesus, conquistou o mundo inteiro. Olha, não havia internet, não havia aviões, nem autocarro, nem estradas asfaltadas, nem rádio. Havia uma igreja que descobriu que Jesus estava vivo. E é isso que nós hoje precisamos, irmãos, é de saber que Jesus está vivo. Para termos a mesma ousadia, para espalhar a boa notícia, que é uma esperança, que a morte não é o fim. Vamos concluir. Então, implicações da ressurreição. Estamos concluindo. A seguir. Moisés, grande profeta como era, está morto. Moisés foi um grande profeta, mas morreu. Muhammad, ou Maomé, está morto. Buda está morto. Confúcio está morto. Bahá'u'lláh dos Bahá'ís está morto. Todos os fundadores das religiões do mundo estão mortos. Mais uma vez, com todo o respeito por eles. Alguns disseram barbaridades e mentiras, mas enfim, nós temos que respeitar. Somente Jesus Cristo venceu a própria morte com este milagre final, estabelecendo de uma vez por todas a verdade da sua divindade e soberania. Então, meus irmãos, se nós queremos em Jesus e se nós seguimos a Jesus, nós estamos garantidos. Nós estamos no caminho certo, não há que ter dúvida alguma, porque mais ninguém tem esta marca, este sinal na sua vida.
A seguir. Então, a ressurreição de Cristo, primeiro, prova que a Bíblia é verdadeira e que todo o Evangelho de Cristo é real. Prova que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. A seguir. E dá ao crente esperança além desta vida. Meus irmãos, nós temos que lutar para estar vivos, para ter saúde. Para quê? Para servirmos neste mundo, para ajudarmos o próximo, a nossa família, etc. Mas haverá um dia em que nós vamos receber a notícia, olha, não há mais nada a fazer por si. E o que é que nós fazemos? Vamos ficar deprimidos. Ai, meu Deus, porque é que Deus me abandonou? Que eu vou morrer. No dia em que chegar essa notícia, o irmão diga assim, bom, chegou a hora de eu me encontrar com o meu Salvador e uma coisa eu sei, a minha vida vai continuar muito melhor. Esta é que é a verdade. E o apóstolo Paulo diz, eu tenho uma luta. Por um lado eu queria partir, porque é muito melhor. Por outro lado eu queria ficar para ainda trabalhar um bocadinho mais na igreja, por aí. Uns cabeças duras que precisam de entender melhor o Evangelho, então estou dividido. Mas nós nunca vemos o apóstolo Paulo, das suas últimas cartas, dizer assim, orem por mim, que eu não quero morrer. Não, ele nunca fez isso. Porque ele estava preparado, ele sabia o que é que lhe ia acontecer. Amém? A seguir, finalmente, agora vou falar aqui para todos, eu não sei quem está aqui, todos, não conheço todos. Você pode experimentar esta esperança. Pode experimentar. Que Jesus está vivo. Pode experimentar na sua vida. Porque há um testemunho interior que o Espírito Santo nos dá. Que Jesus está vivo e Ele fala connosco. Ele fala connosco não é pelos nossos ouvidos físicos, Ele fala pelo Espírito, Ele fala dentro de nós. Ele diz, meu filho, minha filha, eu estou vivo. Entrega-me a tua vida e vou-te abençoar. Confia em mim. Então, é isto que nós precisamos de aplicar à nossa vida. Se Jesus está vivo, e Ele está, nós podemos crer nele, confiar nele. Podemos falar com Ele em oração e podemos escutar aquilo que Ele fala connosco. Não é maravilhoso, irmãos? Cristo, primícias. Nós iremos depois e seremos ressuscitados juntamente com Ele. E o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.